querem impedir ou, no mínimo, atrapalhar a venda da VascoSAF para o Marcos Lamáquia. É o Vasco contra tudo e contra todos. É impressionante como as pessoas têm medo de ver o Vasco grandioso e com dinheiro na conta, né? A Globo traz uma entrevista com o presidente de uma agência que garantiu que vai fazer uma análise rigorosa em relação à venda da VascoSAF. Você vai acompanhar nesse vídeo aqui. Antes, quero o seu like. Você sabe que é fundamental para o meu trabalho, completamente de graça e ajuda o canal a crescer. Deixa aí o seu like. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Preste atenção. Eu criei um grupo exclusivo de benefícios para você. Tem muita gente que paga para receber indicações para bater green todo dia. No meu canal é diferente. Eu estou pagando para você ter esse benefício inteiramente de graça para você. É algo que eu criei para você. Especialistas vão te mandar de graça as oportunidades para você faturar nas casas esportivas. Tudo de graça, eu repito. Você só precisa entrar no grupo para receber as indicações. E eu estou deixando o link no primeiro comentário fixo. Basta você ir lá ou entrar leonardobaran.com. Como está aqui embaixo, leonardobaran.com, entrar no meu grupo e começar a receber as indicações. Caio Rezende é o presidente da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade de Futebol. Tem a missão de monitorar o fair play financeiro no Brasil. E a Globo foi atrás dele para falar de uma possível venda da VascoSAF para o Marcos Lamáquia, que é o enteado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Vale a pena acompanhar. De que maneira que a agência vai tratar esse caso? Eu acho que nesse ponto o regulamento foi muito feliz, né? Porque trouxe para o Brasil um regulamento regras, um conjunto normativo que era bastante comum, que já estava bastante comum no exterior, que é essa questão de vedação à multipropriedade, né? Então a ideia é que se um clube está disputando a mesma competição que o outro, ele não pode ter mesmo dono ou pessoas com influência significativa no processo de tomada de decisão em cada clube, né? Então o que o regulamento fez foi nada mais do que pegar esse conjunto normativo que já era aplicado lá fora e trazer no Brasil. Lembrando que já a lei da SAF já tinha normas semelhantes. Recentemente, o próprio manual da competição da CBF também trouxe essas regras, né? Então, isso é importante, porque no nosso caso, nosso regulamento só abrange clubes da Série A e B. O manual de competições não, é um manual geral. Então, ele trouxe também essas regras. E, basicamente, essa regra veda, visando a proteção da integridade da competição, que haja dois clubes com estruturas semelhantes de propriedade, né? Assim, para que não tenham dois donos, o que possa comprometer a imagem e a integridade da competição, né? A ideia de que dois clubes não podem... que pode haver qualquer tipo de manipulação de resultado sob o bem do grupo, né? Que algum clube pode, enfim, entregar um resultado, então é isso que a gente quer evitar. O que a gente percebe lá fora, a análise desse tipo de caso pode se tornar muito complicada, né? Assim, é uma análise que envolve a análise da estrutura societária de cada clube, de que pessoas ou que grupos têm poder de fato decisório dentro de cada clube. Então esse caso mesmo que você citou do Pachuca e do León foi um caso que é uma decisão de 40 páginas, que se analisou-se o processo decisório e tal. Eu acho que a agência, quando for provocada a se manifestar sobre esse tema, vai ter que fazer uma análise rigorosa da mesma forma, assim, né? Mas o objetivo está lá. O objetivo é proteger a integridade da competição e garantir que não hajam dois grupos com os mesmos donos disputando a mesma competição, o que eu acho que conversa muito com a intuição de todo mundo, né? De que seria ruim para a competição ter esse tipo de situação, assim, né? O próprio regulamento, né, que fala em vedada a participação simultânea de administradores-chave, presidente, CEO, dirigente máximo, gestor financeiro, diretor jurídico, diretor de compliance ou membros do conselho de administração. Então, é objetivo dessa maneira, ou seja... eu acho que em alguns aspectos, sim. O que essa cláusula está falando? Cara, uma pessoa não pode ser diretor esportivo de dois clubes ao mesmo tempo. Isso é bem objetivo, né? Assim, se eu, Caio, for diretor
do Clube A e do Clube B, eles estão disputando a mesma competição, evidentemente isso cria uma série de implicações éticas que podem comprometer a integridade da competição. Então, nesse aspecto, sim, é bastante objetivo. Acho que tem outros aspectos, né, que vão envolver essa questão da estrutura societária, de quem tem 10%, quem tem 20%, quem de fato opina, que podem exigir uma análise mais elaborada, né? Então, acho que assim, tem aspectos que são bastante claros, que é isso que eu mencionei, cara. Não posso ter 2 clubes disputando o Brasileirão da Série A, eu não posso ser presidente de 2 clubes que estão disputando o Brasileirão da Série A. Isso, sem dúvida, tá super claro e é super objetivo. O que a gente percebe lá fora é isso, como as estruturas dos multiclubes estão se tornando muito complexas, às vezes é difícil analisar a sua política societária de que o fundo tal é detentor de uma participação em outro fundo que detém o clube. Cara, ele tem poder decisório? Não tem? Ele tem capacidade de comprometer? Então, essas situações podem levar a uma análise que é mais detalhada, que é uma análise mais profunda, podem exigir uma análise mais profunda da agência. Assim. A gente já viu casos lá fora, né? Se eu não me engano, e eu nunca estudei com muita propriedade, mas o Red Bull passou por isso, se eu não me engano, um tempo atrás. Ele teve que abdicar ou mudar a estrutura de governança de um dos clubes da rede, porque eles iam disputar ou a Champions League ou a Liga Europa lá, né? Então, exigiu algum tipo de remédio que não afastou totalmente o Red Bull do clube, mas criou-se espécies de estruturas de governança separadas, né? Que não gerassem questionamentos sobre o resultado de uma partida, etc. Foram provocados sobre isso? Não, ainda não. Não. Lembrando que assim, a agência não age preventivamente, né? Assim, o que há é uma obrigação dos clubes de, quando há qualquer tipo de alteração na estrutura societária, eles têm até 30 dias para comunicar à agência, que então vai fazer uma análise. Então os clubes, assim, todo 30 de abril, eles têm que informar toda a estrutura societária do clube. Então dia 30 de abril agora, eles vão ter que informar todas as pessoas que a gente chama pessoas-chaves da administração. Quem é o diretor financeiro, quem é o diretor esportivo, de futebol, quem é o diretor jurídico. Quem é o presidente, o CEO, etc. Então, eles têm que informar dia 30 de abril e há uma previsão de regulamento que em até 30 dias de qualquer alteração nessas pessoas-chave ou na estrutura societária do clube, ele deve informar a agência. Quando fala assim, em cônjuge de companheiro e até parentes de segundo grau, pais, filhos e irmãos, aí não tem aqui enteado, né, que pode ser o caso específico. Isso teria que ter uma análise também da decisão, do poder decisório e tudo. Teria que ter uma análise. Acho que qualquer caso que se aproxime do caso concreto, eu nem posso opinar, porque eu posso ser instigado a votar sobre o tema, né, numa decisão da agência. Mas é isso, qualquer análise concreta, eu acho que precisa ser analisado com calma, assim. Eu quero aqui o seu comentário. A mim está muito claro como o Vasco incomoda algumas pessoas. O medo de ver novamente o Vasco grandioso. Por que não se pergunta em relação ao Flamengo, que tem o patrocínio da Betano e disputou o Campeonato Brasileiro Betano? Não há nenhum problema aí? Não há, por exemplo, um interesse de uma empresa que patrocina o Campeonato Brasileiro, chama-se Campeonato Brasileiro Betano. Não há o interesse da Betano que um clube patrocinado por ela, no caso o Flamengo, conquiste a competição que ela patrocina? Ninguém comenta sobre isso. Ninguém pergunta se há interesses ocultos nesse processo aí. Bom, a oportunidade de você ter uma casa nos Estados Unidos é bem clara. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos, para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Lembre-se, talvez não seja do seu perfil ter uma casa nos Estados Unidos, mas é aquele seu amigo que um dia falou desse sonho. Essa casa pode ser para residência fixa, pode ser uma casa para investimento, pode ser uma casa também por temporada, durante a Copa do Mundo ou durante os passeios no parque da Disney. Estou deixando o link aqui na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.